Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Esta programação está sendo transmitida em Recife e região metropolitana através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 10ª lição com o título O pecado corrompeu a natureza humana. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Do diácono e professor, irmão Ramon Diego. Pai do Senhor, irmão Diego. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E professor e auxiliar, irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, mostraremos a origem e a dimensão do pecado na humanidade. Veremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme sua santidade e perfeição. Estudaremos que o advento do pecado distorceu esta imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. E, por fim, refutaremos à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o texto áureo, por gentileza? Pois não, pastor. Diz assim o texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Irmão Ramon, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro e último, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7 e Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Acompanhe conosco. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Semana passada estivemos estudando a lição de número 9, que teve como título Quem é o Espírito Santo? E naquela lição nós pudemos estudar sobre, no primeiro tópico, sobre o Consolador, o outro Consolador, a promessa do Senhor de enviar outro Consolador. Nós estudamos um tópico 2, a sua deidade, atributos e obras. E no terceiro tópico, as heresias com relação ou que fazem frente a doutrina bíblica do Espírito Santo. Heresias antigas e novas. O pastor colocou todas dentro de um mesmo tópico. E aí foram devidamente refutadas o arianismo, o tropicianismo, o pneumatomacianos e as heresias da atualidade. Esta semana nós vamos estudar a lição que está dentro
sistemática de doutrina do pecado, ou hamartiologia. O pecado corrompeu a natureza humana, e esta doutrina, ela é uma doutrina essencial, é preciso que seja bastante compreendida. Eu acho que os irmãos já vêm observando que toda doutrina bíblica tem o seu correspondente herético ou os seus correspondentes heréticos, até porque sempre haverá na história da humanidade aqueles que irão distorcer de maneira voluntária, de maneira intencional a doutrina bíblica. Não é diferente da época de Pedro, né? Pedro, quando escreve a sua carta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que Deus deu uma sabedoria a Paulo, escreveu diversas cartas, assuntos difíceis de entender, que os indoutos distorcem como distorcem as demais escrituras. Então, a prática da distorção da doutrina bíblica, da distorção do texto bíblico, ela é histórica, e assim como na história tivemos diversas heresias que surgiram distorcendo lá atrás o texto bíblico, hoje nós temos os correspondentes contemporâneos, que aliás essa é a proposta da revista deste trimestre, né? Quando o pastor Ezequias traz o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, evangelista Alessandro, o pecado corrompeu a natureza humana. Então, é importante também que o professor tenha esclarecimento com relação a esta doutrina, que ela é tão importante quanto a doutrina do Espírito Santo, quanto a doutrina de Cristo. Perfeito, pastor. Eu diria que a doutrina da queda do homem, né, a doutrina da hamartiologia, por assim dizer, na teologia, ela chega a ser tão importante porque, a partir de uma má interpretação desta doutrina, a salvação, inclusive, pastor, de alguém pode ser comprometida, não é? A gente viu que isso acontece também com a doutrina de Cristo, com a doutrina do Espírito Santo, mas isso tem a ver, inclusive, com a vida eterna. Alguém interpretar, por exemplo, vai ser comentado sobre isso aqui, que Deus determinou que parte da humanidade pecasse e, por conta disso, por uma ação deliberada de Deus, fosse ao inferno e outros aos céus, pode levar essa equipe ou esse grupo de pessoas que se diz eleita por Deus aí ao céu, viver de toda forma e, com isso, comprometer a sua salvação, porque isso tem a ver também com a questão ética. Então, essa doutrina, pastor, eu penso que é uma que a gente tem que fazer como as demais, com muito cuidado, lendo todos os textos, lendo a Bíblia, sobretudo, a declaração de fé, para deixar tudo muito bem abarradinho, pastor. Vamos para a próxima tela. Próxima tela aí nós temos, irmão Ramon, o mapa mental, que ajuda o professor na elaboração de um plano didático para apresentação em sala de aula. Certo, pastor. Como sempre, a superintendência das escolas disponibiliza, não é, este mapa mental, não é, onde você que está na sua casa pode tirar um print, imprimir e assim disponibilizar para todos os alunos, aonde a temática central é a hamartiologia, aonde já foi falado aqui, que é a doutrina do pecado. E aí tem aí que é explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, e aí tem os pontos sobre o autor do pecado, foram abertos os olhos de ambos, a consequência da queda do Éden, a extensão do pecado. Também fala para mostrar o quê? A heresia que nega o advento do pecado. E aí entra o pelagianismo, também fala sobre a morte de Jesus em favor dos pecadores e, por último, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. E aí entra os pensamentos pelagianistas em nossos dias e o perigo. Então, o professor tem aí diversos pontos que, sabendo dividir bem, vai explicar e aplicar a aula para todos os alunos. Próxima tela, por favor. E aí nós temos os objetivos da lição, que já foram bem demonstrados no plano, no mapa mental, né? Isso. A palavra-chave é a palavra pecado. E aí nós chamamos a próxima tela, a palavra pecado na definição de nossa declaração de fé. Eu queria que o senhor lesse, por favor. Sim, senhor pastor. Então, a declaração de fé na página 97 vai dizer o seguinte:
O pecado é a transgressão da lei de Deus. Aí vem o versículo da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 4. Porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Próxima tela, por favor. E aqui, irmão Joanildo, nós temos o primeiro tópico de nossa lição, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. E como o pastor Ezequias tem feito nas demais lições, o primeiro tópico ele tem feito a exposição da doutrina. Isso. É por isso que o professor precisa reservar um tempo maior para a exposição da doutrina. Isso. E quando se dá um tempo maior para a exposição da doutrina, fica mais fácil trabalhar o segundo e o terceiro tópicos, porque Exato. Uma vez que os alunos já foram ensinados, já foram lembrados sobre a doutrina, quando se depararem com a heresia, já vão apontar, não, isso aqui é heresia, Exato. Porque a doutrina diz isso. Então, aqui no primeiro tópico nós temos, primeiro subtópico, o autor do pecado, Gênesis 3, 1 e 2. Ponto 2, foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3 e 7. Terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. E o tópico 4, extensão do pecado. E aqui nesse ponto, o autor do pecado, já é bom fazer uma exposição já bem na origem, porque muitas são as teorias sobre a origem do pecado. Alguns admitem de que o pecado tenha sido originado por Deus, embora outros não admitem que tenham sido originados por Deus, embora em sua teologia tenham implicações que acabam dando a Deus a autoria do pecado. Mas quem de fato é o autor do pecado? Muito bem, pastor. É bom nós reforçarmos, né, que Deus não pode ser o autor do pecado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus viu tudo quanto tinha feito e esse que era muito bom. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostra o projeto de Deus para a humanidade, o ser humano, né, criado à imagem e semelhança de Deus, onde não havia pecado e Deus não pode ser o autor do pecado. Na verdade, o autor do pecado é um ser angelical, um querubim ungido. Inclusive, eu faço questão, pastor, de fazer uma observação aqui, que no primeiro tópico e primeiro subtópico diz assim, o autor do pecado, e já está o texto de Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Porém, lendo o comentário desse primeiro subtópico, nós vamos perceber que o pastor Ezequias deixa bem claro que antes mesmo do pecado entrar no mundo, ele já existia e ele originou-se através de um ser angelical que nós chamamos ou conhecemos como Lúcifer. Eu gostaria de ler um texto lá em Ezequiel, capítulo de número 28, para nós entendermos a origem do pecado. O pecado originou-se no reino angelical e através de Adão, da desobediência de Adão, é que ele entrou no mundo, né? Mas ele já existia. Lá em Ezequiel, capítulo de número 28, de forma mais específica, a partir do versículo de número 12, fala deste ser angelical. Não vamos ler o texto, mas recomendamos que os professores leiam, né? Capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Eu vou destacar aqui algumas frases que são chaves. Por exemplo, no capítulo de número 28 de Ezequiel, versículo 13, diz que esse ser angelical ele estava no Éden. No versículo 14 diz que ele era um querubim ungido. No versículo 15 diz que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. No versículo 16 diz, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então, na verdade, o pecado originou-se, podemos dizer, no coração deste ser angelical, desse querubim ungido, que rebelou-se contra Deus, que desejou ser adorado como Deus. Inclusive, o profeta Isaías, no capítulo de número 14, versículos 12 a 14, também faz menção a esta queda do reino angelical. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Às vezes, alguém erroneamente diz que ele queria ser maior do que Deus. Não, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, desejou ser adorado, ter um trono, ser adorado. E depois que ele foi expulso do céu, levou após si a terça parte das estrelas, dos anjos, né, que o seguiram nessa rebelião. Então, no capítulo 3 de Gênesis, aí sim, ele vem tentar o casal. Primeiro, tenta a mulher, que é Eva. Ele vai lançar dúvidas, né, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, a veracidade de Deus, como que dizendo que Deus não era tão bom quanto pensava ser, dizendo que Deus estava mentindo, que se o casal comesse do fruto, eles não iriam morrer, pelo contrário, seriam semelhantes a Deus. Eu vou pedir, pastor, propositalmente, para voltar à tela principal, que está o tema da lição, só para chamar a atenção um fato aqui importante. Primeiro, entender que o pecado já existia antes de Eva comer do fruto. O pecado já existia, que ele originou-se no reino angelical. Segundo, sempre que pensamos na queda, nós pensamos numa maçã. Não se sabe ao certo se foi uma maçã, pode ter sido outro fruto, mas que era o fruto, sim, de uma árvore, da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada a ver com o ato conjugal, porque Deus já havia abençoado o casal, né? E a verdade é essa, que a mulher comeu do fruto, mas, por incrível que pareça, o pecado entrou no mundo a partir de Adão, como diz Paulo em Romanos, capítulo de número 12, né? Paulo deixa isso bem claro em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo 12, desculpe. É Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 12, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, na verdade, o autor do pecado é um ser angelical, que nós conhecemos como Lúcifer, mas o pecado entrou no mundo a partir da desobediência de Adão, quando ele comeu do fruto que Deus havia proibido. E o que o senhor está falando está expresso na nossa declaração de fé, na página 98, quando vai falar sobre a origem do pecado, tópico sua origem, diz o seguinte: o pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. O querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado diabo, nome que significa caluniador. Quando os anjos se rebelaram, tornaram-se demônios. Entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. O pecado não é causado por Deus. Abre aspas. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Fecha aspas. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus está longe de toda impiedade e injustiça. Abre aspas. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Fecha aspas, Jó 34 e 10. E, abre aspas, e não há nele injustiça. Fecha aspas, Deuteronômio 32 e 4, Salmo 92 e 15. Então, evangelista Alessandro, eu queria voltar a ler a tela do primeiro tópico. Isso. Então, a nossa declaração de fé, já o irmão Givanildo citou diversos textos, que são os textos que são citados aqui em nossa declaração de fé, e deixa claro de que o pecado, a origem do pecado, se inicia na esfera celestial, entretanto, na criação e na experiência humana a partir de Adão. Perfeito, pastor. Isso está na página 99, que é a sequência da leitura que o senhor fez quando fala sobre a queda no Éden. Então fica claro aqui, pastor, de que a existência do pecado dentro da criação de Deus, seja ela criação espiritual ou material, não pode ser jamais atribuída a uma ação de Deus.
a Bíblia nos deixa claro de que Deus ele é perfeito em todos os seus caminhos, né? O texto, por exemplo, que está em Deuteronômio 32:4 nos diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Não há nada em Deus que traga qualquer indicação de imperfeição. O texto que está no segundo livro de Samuel 22:31, o texto diz assim, a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito. Então, qualquer teologia que venha atribuir a existência do mal a uma ação divina, pastor, eu diria que isso beira até uma blasfêmia, porque Deus ele não pode ser o autor do mal por uma questão lógica. Isso feria a sua própria natureza, que é pura e é santa, não é? Alguém já disse que a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato ou em disposição, é o que nós chamamos de pecado. E essa falta de disposição e obediência foi os seres angelicais, já foi mostrado aqui, mas os seres humanos também. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E Deus não transgrediria contra ele próprio. Então, atribuir a ação da existência do pecado a Deus, no mínimo, isso seria como eu já falei, uma blasfêmia e uma teologia completamente desprovida de embasamento bíblico. Vamos para a próxima tela. A próxima tela é o autor do pecado, né? Já foi feita exposição, né? Nós já citamos aqui, página 98. Foi essa citação que eu fiz, a declaração de fé. Perfeito. Próxima tela. A extensão do pecado, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme vemos em Isaías: toda a cabeça está enferma e todo coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. É interessante, irmão Ramon, de que aí na nossa declaração de fé, na página de número 101, deixa claro de que não foi uma depravação total, onde o homem foi completamente anulado até do seu livre-arbítrio. Houve sim, o pecado atingiu todas as áreas da natureza humana, como a própria declaração de fé aqui citada deixa claro, né? Diz, continuando aqui a página 101, ele diz que isso prejudicou todas as faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão, liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada, foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Então, isso é completamente diferente daquele pensamento que diz que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus, é totalmente depravado e, por conta disso, não pode ir, sobre hipótese nenhuma, ter nenhum ato no sentido a Deus, e que precisa que Deus primeiro restaure, comunique a ele a regeneração, para depois dar a fé, dar o arrependimento, dar a adoção e assim por diante. Isso mesmo, pastor. Lamentavelmente, não é? Esta doutrina ela tem sido muito difundida aí no meio, falando que o homem ele perdeu totalmente a imagem de Deus. Eu costumo dizer que a imagem de Deus ela foi manchada no ser humano. Ela não foi perdida, mas sim manchada. E, lamentavelmente, pastor, alguns ignoram, não é, a doutrina da existência do pecado. Mas na palavra de Deus, até em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7, até para Caim, lá no início, Gênesis 4, versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti,
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então a palavra de Deus já começa no livro de Gênesis, informando que o pecado ele já existe e que está presente. Quando a gente vai para a Epístola Anônima aos Hebreus, abra sua Bíblia, você que está em casa, capítulo de número 12, eu acho bastante interessante esse texto, versículo de número 1, onde o escritor ele vai lembrar aos leitores que o pecado não encontra distante, né? Porque tem muitas das pessoas que falam sobre isso, né? Que já que ele está salvo uma vez, salvo para sempre, e não tem como mais ele pecar. Mas o escritor anônimo, capítulo 12, versículo de número 1 do livro de Hebreus vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós podemos ver que sim, nós não perdemos totalmente a imagem de Deus. Queridos irmãos, vamos para um rápido intervalo e continuaremos comentando esse primeiro tópico, considerando a relevância deste primeiro tópico para os demais tópicos da lição. Não sai daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. No tópico anterior, nós trouxemos uma introdução à lição e também iniciamos o comentário do primeiro tópico da lição e deixamos para o segundo tópico, segundo bloco, melhor dizendo, aqui do programa, estarmos dando continuidade ao comentário da lição, considerando o primeiro tópico de grande relevância para a compreensão dos demais. Então, eu queria chamar próxima tela, por favor, a extensão do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme lemos em Isaías. É o que estávamos comentando, o evangelista Alessandro, antes do nosso intervalo. Sim, pastor. E fazendo um paralelo aqui à voz do diácono e professor Irmão Ramon, ele disse algo que é interessante. Nós podemos observar de que essa extensão do pecado, pastor, ela pode ser dita que ela é totalmente, mas não plenamente. Vamos tentar explicar aqui. Imagine se pegássemos um quadrado de 1 por 1 metro e fizéssemos dentro desse quadrado diversos quadrados menores. O que é ser uma extensão total? É em cada quadrado tem uma mancha. Mas o que é ser plenamente? É o quadrado inteiro. Então, o que aconteceu com o pecado não é que o quadrado inteiro ficou manchado de preto e não tem nada de branco. É que em cada quadradinho desse tem alguma mancha. Então, por isso que eu posso dizer, à luz do que foi apresentado na Bíblia, de que o pecado afetou o homem totalmente, mas não plenamente. Por exemplo, vamos citar aqui, o homem foi corrompido ou afetado o pecado em seu corpo, Romanos 8:10. Em sua alma, Romanos 2:9. Em seu espírito, 2 Coríntios 7:1. Ele também foi alcançado, o homem, em seu intelecto, isto está em Isaías 1:3. Em suas emoções, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Em sua vontade, a vontade do homem foi afetada por conta da queda, Efésios 4:18. Em sua consciência, 1 Coríntios 8:7. Em sua razão, Tito capítulo 1, versículo 15. E em sua liberdade, capítulo 3, versículo 3 de Tito. Agora, pastor, quando a gente olha para esta totalidade do ser humano afetado, a gente vê que apesar dessa totalidade ser afetada, não foi plenamente. Quer ver um exemplo? Jesus diz isso. Mateus capítulo de número 7, versículo do 7 ao 12, Jesus olha para aqueles fariseus e saduceus e diz, olha, vocês são maus, olha que ele diz maus, ele utiliza a palavra aqui mau, mas sabem fazer coisas boas para os vossos filhos. Ora, o que é isso, pastor, senão a imagem de Deus, que na teologia é chamada de imago Dei, que ainda está mesmo no homem caído. Por exemplo, quando alguém que não é regenerado faz algo bom
ele viu que alguém foi guardar a carteira caiu com o dinheiro no chão, ele corre, pega a carteira, toca no ombro daquela pessoa e diz: Senhor, o Senhor deixou cair a carteira. Ele não é crente, mas ele fez uma ação boa. Sim. Mas ele não é pecador, ele não é totalmente corrompido, mas não é plenamente, porque existem vestígios de Deus no homem. Sim, sim. O pastor de saudosa memória, pastor Severino Pedro da Silva, num livro dele, excelente livro, chamado de A Doutrina da Predestinação, ele faz uma refutação a essa doutrina equivocada calvinista. Ele diz isso, ele diz: olha, existe no homem a imagem de Deus, é o que no período da Reforma Protestante alguns chamaram de semen divinitatis. Existe uma semente de Deus lá no homem. Então isso comprova de que o homem, quando caiu, ele foi totalmente comprometido, mas não plenamente. Há coisas de Deus ainda. Por isso que eu gostei do que o senhor falou, quando o senhor disse que com a queda o homem não foi totalmente destruído, mas manchado. Essa manchinha que eu falei lá naquela ilustração. Por isso, eu posso dizer, pastor, que o pecado não destruiu plenamente essa imagem de Deus no homem. Ainda existe lá resquício dessa imagem, e é por isso que o homem mau pode fazer coisas boas. Vamos para a próxima tela, e a próxima tela vai reafirmar tudo isso que o senhor está falando, né? Corrupção do gênero humano atingiu em toda a sua composição, corpo. Para os irmãos que não conseguiram pegar aí as suas citações, pois não. Tá aí, corpo, Romanos 8:10, alma, Romanos 2:9 e espírito, 2 Coríntios 7:1. Isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, Isaías 1:3, emoção, Jeremias 17:9, vontade, Efésios 4:8, consciência, 1 Coríntios 8:7, e razão, Tito 1:15, e liberdade, Tito 3:3. Então, irmão Givanildo, essa ideia de que o homem é totalmente e plenamente, vamos usar a palavra aqui, plenamente caído, depravado, isso não se harmoniza com a revelação das Escrituras. Exato, ainda existe no homem, embora que manchada, como já foi dito aqui, mas essa imagem e semelhança. E para nós entendermos melhor, o que seria essa imagem e semelhança de Deus no homem? Então, Deus criou o homem como ser religioso, como ser moral. Deus dotou o homem do que nós chamamos dos atributos comunicáveis, né? Então, o amor, a bondade, a justiça que foi dado ao homem. Claro que o pecado manchou, mas como já foi dito pelo evangelista, uma pessoa, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo evangélico, mas ele pode amar, ele é capaz de fazer atos de bondade. E existem pessoas que são muito justas, mesmo não tendo uma religião, mas são justas. Então, nós cremos sim, é como um quadro que foi pintado, vamos pensar assim, um quadro que foi pintado e por conta da umidade, do calor, ele ficou manchado, né? Então o quadro existe, ainda dá para você ver aquela pintura, mas não com a mesma perfeição de outrora. E na próxima semana nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação e vamos entender que em Cristo, né, essa natureza ela é restaurada através da regeneração, através da ação do Espírito Santo e no porvir, no ato da glorificação de forma perfeita. Então o homem é capaz ainda de buscar a Deus, claro, com a ajuda divina, com a ajuda sobrenatural, com a ajuda do Espírito Santo, o homem é capaz, ele ainda anela, perceba isso, que mesmo o homem em estado de pecado, mas ele ainda tem o anelo pelo divino, pelo sobrenatural. Então, sem dúvida, ainda existe sim a imagem e semelhança de Deus no homem, embora que manchada, mas não foi erradicada. Vamos para a próxima tela. E a próxima tela nós temos aí o tópico a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo, a morte de Jesus em favor dos pecados. Vamos chamar a próxima tela, por favor. E aí, irmão Alessandro, nós temos aí o pelagianismo, essa definição extraída aí do livro do pastor Ezequias em defesa da fé cristã. E eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor. Então, lendo aqui, diz assim, o pelagianismo. O ensino central de Pelágio nega que a queda do Éden tenha afetado a raça humana, argumentando que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade e nem a morte física é resultado do pecado dele. Bom, isso foi uma heresia que surge no seio da igreja, pastor, por volta do século IV.
Pelágio, ele era uma grande autoridade, por assim dizer, nas Escrituras, mas assim como outros, como já vimos aqui, o Ário, o Sérgio e outros bispos, eles tiveram uma interpretação equivocada do texto. Essa ideia de Pelágio de que todo ser humano nasce como Adão sem pecado, ou seja, não há hereditariedade ou transmissão do pecado lá de Adão, não passa no crivo bíblico, obviamente. O próprio Paulo disse em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa ideia de que o ser humano, quando nasce, isso é o que Pelágio defendia e foi ratificado por Celestio, né, que foi um dos seus discípulos, um dos mais intelectuais também, que dizia que o ser humano não tinha essa herança pecaminosa. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra de que o texto de Isaías, que foi citado aqui do capítulo 1, de forma metafórica, o proverbista, não, quer dizer, o profeta diz que o corpo está completamente danificado, da cabeça aos pés. Ele usa essa linguagem simbólica para falar de um corpo pútrefo, né, de um corpo todo cheio de mancha. Então, isso representa a humanidade. Ali, Isaías 1 está falando para a nação de Israel, mas que representa toda a humanidade. Então, o pelagianismo, pastor, ele deve ser certamente negado por todos aqueles que amam as Escrituras. A nossa declaração de fé, mais uma vez, vem falar sobre isso na página de número 100, quando fala sobre a corrupção total do gênero humano, e vai deixar claro aqui que todos seres humanos, após Adão, eles estão na mesma situação que Adão pós-queda. Por quê? Porque Adão é o representante nacional, universal, como queira usar o termo, que existe diferenças de cada um dos teóricos que vão falar sobre isso, mas ele é o representante, por assim dizer, o representante universal da humanidade. Todos vieram de Adão, então, se todos vieram de Adão, todos nascem, por assim dizer, com a mesma consequência da queda, que é a morte física, espiritual, e se não aceitar a Cristo como seu Salvador, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, a morte eterna. Então, o pelagianismo, com toda certeza, é uma das mais heresias que nós estamos aprendendo e relembrando que deve ser rejeitada. E eu queria pedir permissão, pastor, para relembrar uma lição que estudamos esse trimestre sobre a encarnação de Cristo. Ou seja, Jesus não pôde nascer de um relacionamento natural entre José e Maria, porque se Jesus nascesse através desse relacionamento natural, Jesus também nasceria com o pecado. O pecado de Adão também seria transmitido a Jesus. Essa é uma das maiores provas de que o pecado é passado a toda a posteridade, né? Davi disse assim: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano, ele peca porque ele já nasceu com o pecado. Ele não é pecador porque pecou, é porque ele já nasceu com esse vírus, porque o pecado de Adão passou a toda a sua posteridade. O senhor falou em Adão, tem um texto aqui, na página 99 da Declaração de Fé, o pecado original, e aqui na Declaração de Fé nós temos a seguinte expressão: Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, mas sim perfeito. Abre aspas, Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7:29. Deus dotou Adão do livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer, quanto de desobedecer ao Criador. Ele escolheu desobedecer a Deus e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-a de Deus. Abre aspas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Pastor, o que eu ia ainda corroborando com o que o nobre professor falou foi sobre essa questão das crianças. Porque o texto da declaração, continuando na página 101, fala sobre a situação dos recém-nascidos. E sobre essa questão de salvação, já que a morte é o símbolo daquele ser um ser pecador. O texto diz que a partir dali todos morreriam. E uma criança recém-nascida, ela nasceu agora, com 1 minuto ela pode vir a morrer, por consequências genéticas, por irresponsabilidade de um profissional, por um acidente de percurso. Aí alguém pode dizer, então olha aí, essa criança morreu
porque ela é pecadora, então ela está condenada ao inferno. Aí a declaração de fé traz uma resposta maravilhosa, diz assim: até os bebês recém-nascidos e as demais crianças que ainda não conheceram experimentalmente o pecado, já possuem a natureza pecaminosa. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, afirmou que das tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Por que é que eu estou citando isso aqui? Para fazer uma observação. É que as crianças, apesar de nascerem com a natureza pecaminosa, elas ainda não realizaram experimentalmente, conscientemente, um ato pecaminoso em si. Então, elas são condenadas à morte, elas podem morrer por causa do pecado de Adão, mas não por causa do pecado pessoal. Porque uma criança com horas de nascida, ou com meses, ou com anos, dependendo da idade aqui, a gente não vai entrar nessa discussão, elas não experimentaram, elas não fizeram uso do seu livre-arbítrio e cometeram conscientemente o pecado. Então essa criança, ela morre fisicamente, porque isso é fruto do pecado, isso é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ela não tem em si a condenação eterna, pois ela não fez o pecado pessoal. Ela tem um pecado herdado, mas não o pecado executado, por assim dizer. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: estas crianças não podem ser responsabilizadas por seus atos antes de terem condições morais e intelectuais para discernir entre o bem e o mal. Isaías 7:15, Jonas 4:11, Romanos 9:11. Então, estas crianças, ao entendimento da luz da Bíblia e da declaração de fé, pastor, nós entendemos de que elas são salvas por conta desta excepcionalidade que a Bíblia mostra. E aqui a gente poderia ter, além dos recém-nascidos e das crianças, aqui um adendo aqui, poderia acrescentar aquelas pessoas que possuem deficiência mental, sim, que mesmo sendo adultos, mas a sua mente é de criança. Isaías, né? Nem os loucos errarão o reino de Deus. Entra aqui dentro dessa mesma condição, porque são fisicamente adultos, mas a mentalidade é infantil, que está no mesmo patamar que os que estão colocados aqui dentro da declaração de fé. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão Ramon, a heresia pelagiana, nós temos aí uma síntese do que Pelágio defendia. Eu queria que o senhor pudesse ler e explicar. Sim, senhor, pastor. Então, mais uma vez repetindo, né, você que está em sua casa pode tirar o print, colocar uma pausa e assim distribuir para todos os seus alunos. Não é? Então, a heresia pelagiana, não é, está justamente aí na página de número 71, página de número 72, né, aí da sua lição, vai dizer que o estado do nascimento, vai falar sobre o inocente, vai dizer que a pessoa quando nasce, ela já nasce inocente, ela nasce aí sem o pecado, e biblicamente já foi explicado aqui que todos nós nascemos em pecado. Outra coisa é a capacidade, não é, a capaz de obedecer, e a gente vai ver biblicamente que nós também temos a inclinação para o mal. Outra coisa também, a culpa, não é, desde do nosso nascimento, nós não herdamos culpa nenhuma ou culpa de ninguém, ou, por exemplo, a culpa de Adão, e já foi falado aqui que sim, nós herdamos a culpa de Adão. Outra coisa também, em Adão, de maneira nenhuma, que é justamente a culpa, não é? Outra coisa também é a herança de Adão. A única coisa que a heresia pelagiana vai dizer é que nós herdamos, não é? A única coisa é o seu mau exemplo. Outra coisa também é a morte gerada, não é, que é a espiritual e a eterna, não a física. E também já foi falado aqui que a morte, ou melhor dizendo, desculpe, o pecado, ele atingiu algumas áreas, ou três, não é? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, a gente já começa a ver que o pelagianismo aí já começa falhando em diversos pontos. Outra coisa também é o que é imputado apenas o nosso próprio pecado, não a da natureza de Adão. Outra coisa é a imagem espiritual de Deus, ela continua mantida e efeitos da graça não tem nenhuma. E o que me chama a atenção, pastor, também, falando sobre o pecado, não é? Nós podemos ver que o Senhor ele é longânimo na sua ira, não é? Como, por exemplo, Números, eu vou ler aqui, Números de número 14, abra sua Bíblia, Números 14, versículo de número 18, não é? Números de número 14,
versículo de número 18, o texto diz assim: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão. E aí tem mais texto, aí você em casa pode conferir. Então a gente já começa a ver que o Senhor, ele é longânimo, mas uma das coisas que o pecado ele desperta em Deus é um termo que na teologia se usa como um irrompimento de ira. O que é esse irrompimento de ira? Como, por exemplo, o irrompimento é uma explosão, irrupção, manifestação, revelação, desabafo e erupção. E a gente pode ver isso em Apocalipse. Abra sua Bíblia também, capítulo de número 6. Né? Vou pedir até licença ao professor Givanildo, que é a área dele, não é da escatologia, mas Apocalipse, capítulo de número 6, vai falar sobre essa ira de Deus, porque muitas das pessoas se agarram nisso, que Deus ele é longânimo, longânimo, longânimo. É verdade, você está certo, mas também a gente tem que ver que o pecado desperta essa ira de Deus, como por exemplo, Apocalipse capítulo de número 6, eu achei bastante interessante esse texto, do versículo de número 12 ao versículo de número 17, o texto vai mostrar o sexto selo, não é, ele sendo aberto. E ele atingiu aí, como por exemplo, se você ler em casa do versículo 12 ao versículo de número 17, vai dizer que quando esse selo ele é aberto, atinge a terra, o sol, a lua, as estrelas, o céu, as montanhas, as ilhas, e por sua vez também quando esse selo, que é o derramamento da ira de Deus, além dele atingir a terra, o sol, a lua, a estrela, o céu, montanha e ilhas, ele também vai atingir reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos e livres. Quando a gente vai para o mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 8, vai dizer que a ira de Deus também ela vem contra a Babilônia. No versículo de número 19 do capítulo 14, vai dizer que a ira de Deus, o irrompimento da ira. Lembra que eu já falei? Capítulo 14, versículo de número 19, vai dizer que ela vem sobre os exércitos do Amargedon. No capítulo 15, versículo 1, versículo 17, versículo 16, vai dizer que ela recai sobre todos os habitantes da terra em sentido geral. Então a gente começa a entender, sim, que Deus ele é longânimo, mas também, quando a sua ira chega, também atinge toda a humanidade. Pastor Nando Jackson, e complementando o que o professor Ramon falou, eu acho que uma forma prática do professor em sala de aula refutar o pelagianismo baseado nessa tabela é simplesmente fazer o seguinte, vamos lá, não vou pegar nem todos os tópicos, apenas alguns. A partir da morte gerada, Pelágio dizia de que depois da queda de Adão, o homem tinha herdado ou herda apenas a morte espiritual e eterna quando ele peca também. Então a pergunta é, se alguém não pode morrer fisicamente, porque isso não tem a ver com o pecado, então ninguém morreria. Teríamos, talvez, hoje, pessoas vivendo, porque não pecou ainda, dentro da teoria de Pelágio. Não pecou, então está vivo ainda hoje. Teria pessoas com 3.000, 4.000 anos. Isso é ilógico. Segundo, a questão de o que é imputado. Ele disse que a única coisa que é imputado no ser humano é os seus próprios pecados. E aquela criança que nasce, por exemplo, já que o pecado, isso está ligado ao ponto anterior, já que o pecado não é fruto, digamos assim, necessariamente da queda, então aquela criança que morreu, assim que nasceu, como explicar isso? Não tem como. A imagem de Deus ela é mantida do homem. Se a imagem de Deus é mantida do homem, então o homem geralmente não seria inclinado ao pecado, porque Deus é bom. Então ninguém pecaria, então, dessa forma. E por último, efeitos da graça, nenhuma. O pelagianismo simplesmente amassa o sacrifício de Cristo na cruz e coloca num cantinho assim e diz assim, olha, eu não preciso disso, porque eu posso ser salvo com as minhas próprias obras. É só não pecar, viver uma vida irrepreensível e eu vou chegar à glória por conta própria. E o que Paulo fala em Efésios, que a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça, que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o pelagianismo torna a graça barata. É como dizendo, olha, nós não precisamos de Cristo. E o que dizer quando Paulo disse assim, que ele é o mediador, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, e ninguém vai aos céus a não ser por meio dele. Então o pelagianismo pode ser desfeito, pastor, simplesmente com alguns textos da palavra de Deus. Eu diria ainda, permita-me, pastor, que no comentário da lição, do segundo tópico, primeiro subtópico, o pastor Ezequias traz um resumo aqui dessa heresia pelagiana, não é? Então, em síntese, em resumo, a heresia pelagiana diz o seguinte, primeiro que o ser humano não nasce em pecado. Então, essa seria a primeira heresia, quando a Bíblia deixa bem claro, né,
que todo ser humano ele já nasce com essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Romanos capítulo 5:12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? A única exceção seria Jesus, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, o pastor Ezequias deixa bem claro aqui, em síntese, em resumo, o que diz a heresia pelagiana. Primeiro, o ser humano não nasce em pecado, isso é uma heresia. Segundo, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, isso é outra heresia, porque o pecado de Adão passou a toda a posteridade. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que os gentios estão debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 2, Paulo diz que os judeus estão debaixo do pecado. E em Romanos 3, Paulo diz que todos pecaram. Outra heresia, que não existe pecado original. Isso é uma heresia. Existe sim um pecado original, como já vimos aqui, que originou-se no mundo espiritual através de um ser angelical e entrou no mundo através de Adão. E quarto, não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, em resumo, as heresias pelagianas dizem isso aí, mas a Bíblia deixa bem claro que o pecado de Adão afetou não apenas a ele, mas toda a posteridade. O homem já nasce com o vírus, já nasce contaminado com o pecado. E se o homem morre, e a morte não é consequência do pecado, então se atribui diretamente a Deus a criação do homem já para morrer. E isso é uma situação que vai contrária à Escritura. No próximo bloco, nós comentaremos o terceiro tópico de nossa lição. Não sai daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. E agora ficamos de comentar o terceiro tópico de nossa lição. Eu queria pedir a tela do terceiro tópico: pensamentos pelagianistas em nossos dias, e o subtópico 2, o perigo. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela nós temos o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. E aí nós temos, irmão Givanildo, uma resposta apologética. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Isso, inclusive essa resposta apologética será muito importante para o professor usar em sala de aula, né? Nós temos dito que essa lição ela tem um caráter apologético, nós estamos defendendo a fé, e ela também tem um aspecto doutrinário. Então, estamos estudando a doutrina do pecado, a hamartiologia, como já foi falado, mas sempre com esse objetivo apologético de defender a fé e de esclarecer aqueles que estão enganados ou iludidos pelas heresias pelagianas. Então, a resposta apologética diz assim: tudo isso, porém, é antibíblico. Ou seja, o que é antibíblico? É essas heresias pelagianas, né? Além de anular as conexões que a Bíblia faz entre Adão e a humanidade, a morte de Cristo é reduzida tão somente a bom exemplo. Veja, que a crença nessa heresia pelagiana vai afetar não só a doutrina do pecado, mas a própria doutrina da salvação. Então, a salvação fica sendo meramente boas obras. A vida nova em Cristo não passa da antiga disciplina. Ou seja, então essa resposta apologética, quando nós compreendemos perfeitamente a doutrina do pecado, é que nós vamos sentir a necessidade de salvação. Se alguém tem uma crença errônea sobre a doutrina do pecado, alguém acha, por exemplo, que o pecado de Adão afetou apenas a ele, pode ser que ele pense que não precise de um Salvador. Então, a necessidade do arrependimento, da fé, da conversão, da salvação, ela é universal. Todos os homens precisam se arrepender. E por que é que todos precisam se arrepender? Porque todos pecaram, porque o pecado de Adão afetou a sua posteridade. E lembrando o seguinte, de que o pecado de Adão afetou a humanidade, mas seremos julgados pelos nossos próprios pecados. Isso é bem cirúrgico, para que alguém diga assim: não, mas eu vou ser julgado pelo pecado de Adão. Eu não estava nem lá. Eu já vi até alguém desdenhando, dizendo assim: eu não dei procuração para Adão me representar, né? Até desdenhando. Só que já foi dito aqui que Adão era o representante da raça humana. Adão, consequentemente, ele
Adão foi criado perfeito, mas não impecável, já foi lido aqui na declaração de fé. E o fato dele ter sido criado perfeito, mas não impecável, ele foi submetido à prova e, diferentemente de Jesus, ele foi e desobedeceu. Jesus, que possuía a mesma natureza de Adão, foi criado perfeito, mas não impecável, foi submetido à mesma prova e ainda infinitamente mais do que Adão. A prova de Adão foi apenas ali a árvore da ciência do bem e do mal. Jesus foi tentado em tudo, como diz o escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora, lembrando que nascemos pecadores, já foi dito aqui pelo irmão Givanildo, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Isso. Nós já nascemos pecadores e somos responsáveis pelos nossos pecados pessoais. Seremos julgados diante de Deus, não pelo pecado de Adão. De Adão recebemos e herdamos a natureza pecadora. Agora, seremos julgados diante de Deus por nossos próprios pecados, a nossa própria responsabilidade. Só corroborando, pastor, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que é o texto que fala acerca do juízo final, diz exatamente isso. João disse: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os homens serão julgados pelas suas obras e não necessariamente por causa do pecado de Adão. Vamos para a próxima tela. O pecado não anulou a capacidade de escolha. Embora tenha o pecado e o homem tenha se tornado espiritualmente morto, Gênesis 2,17 e Efésios 2,1, passou a ter uma natureza pecaminosa, Efésios 2,3. Adão não perdeu totalmente a capacidade de ouvir a voz de Deus, também de responder. Evangelista Alessandro, comumente algumas pessoas usam o texto de Efésios, no capítulo 2, é um texto bastante elucidativo sobre essa questão, Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos diz assim, versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí, a partir desse texto, eles chegam a informar de que o homem está plenamente depravado, vamos usar o termo aqui, o senhor usou aqui, plenamente depravado, e em decorrência disso, Deus é que tem que regenerá-lo para que ele possa responder com fé e arrependimento, ou seja, tudo seria uma iniciativa de Deus. Deus teria iniciativa em todo o processo. Só que o interessante é que no próprio texto que diz que nós estávamos mortos, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos, mas andávamos, né? Que é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa para descrever nosso estado de pecado, mostrando de que nós estávamos separados de Deus, mas não estávamos inertes no sentido de que estávamos plenamente depravados e precisávamos exclusivamente da ação de Deus regeneradora, que aí, naquilo que eles chamam de, naquilo que a teologia, né, chama de ordem da salvação, e nós entendemos que é a fé, arrependimento, conversão, regeneração. Eles entendem regeneração, o Espírito Santo primeiro regenerando para que o indivíduo possa manifestar a fé, manifestar arrependimento e assim sucessivamente. Ou seja, o indivíduo não tem responsabilidade nenhuma sobre as decisões, porque ele não pode tomar a decisão e aí o Espírito Santo é que tem que tomar a iniciativa de restaurar tudo. Pastor, eu penso que aqui é a cereja do bolo no sentido da lição de hoje, não é? É óbvio, nós precisamos deixar claro aqui que quanto à salvação, sempre a iniciativa primeira vai ser de Deus. O homem, por capacidade própria, ele não tem essa possibilidade. Isso está na própria declaração de fé.
Sempre Deus inicia no processo da salvação. Por exemplo, João 3,16. Tem lá alguns verbos que nós precisamos até aqui destacar aqui, e eu acho que é muito bom isso aqui. A Bíblia diz que Deus amou, vai dizer que Deus deu, vai dizer que Deus enviou o seu Filho. Então, veja, sempre é uma ação de Deus. Em Tito 2,11, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou. Nós podemos olhar também para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia vai dizer que tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, 19, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a ação, pastor, sempre vai ser primeira de Deus. Deus vai até esse homem. Agora, aqui onde está o segredo. Quando Deus vai até esse homem, ele dá a possibilidade deste homem dizer sim ou não. Ou não. Aí é a ação humana, é o que na teologia nós entendemos como sendo o sinergismo. Há uma ação de Deus, sinergia vem de força, de energia. Há uma ação divina em enviar, em dar, em buscar, em salvar. E há uma força humana em dizer assim, sim ou não. Por exemplo, quando Josué estava lá com o povo, lá depois da morte de Moisés, na terra prometida, metade do povo estava para um lado e metade para o outro. E Josué diz assim, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Agora eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha. Isso é uma ação humana na salvação, no processo da salvação. Jesus disse assim para os seus discípulos, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, aqueles que quiserem. A Bíblia diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. João lá escreveu Apocalipse 3:20, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei. Veja, a iniciativa de ir até a casa foi divina, mas a iniciativa de abrir a porta é humana. Então, em relação à questão do processo da salvação aqui, pastor, eu acho que a sua pergunta foi fantástica, nós devemos ter esse cuidado aqui. É óbvio que o homem por si não teria capacidade de tomar a iniciativa e ir até Deus. Deus o capacita por sua graça, o seu Espírito Santo, à luz das Escrituras, e esse homem, quando recebe essa capacitação, por assim dizer, é o texto que aparece na declaração, ele vai ter condições de dizer assim, olha, sim ou não. Porque Deus não vai coagi-lo fazer isso sem a sua vontade estar em plena atividade. Porque aí não seria homem, seria um robô. Seríamos autômatos. Deus ia programar, você vai dizer sim, você vai dizer não. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que todo ser humano tem a capacidade, e aqui é uma ação primária de Deus, Deus dá essa possibilidade do seu livre-arbítrio poder escolher. Quer ou não quer a Deus? Deus não vai ser glorificado na eternidade simplesmente por um botão automático, dizer, estes vão estar aqui porque eu quero e estes não. Deus será glorificado pela livre escolha humana em dizer sim para Deus. Ainda nesta tela nós temos aqui a expressão, as Escrituras afirmam claramente que mesmo o homem tendo sua volição, vontade afetada pelo pecado, não foi anulada. E aí nós temos aí alguns textos que poderíamos citar. Por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. Veja o que temos lá. 30, 19 nos diz o seguinte. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Então o texto deixa claro que a civilização está num momento histórico do pós-queda, após Adão, mas mesmo assim, Deus mostrando ao povo que o povo poderia decidir entre a vida o versículo 15 também, né? E a morte. Versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E o 16 ele diz, escolhe pois a vida. Isso. Versículo, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15 também. 24, 15 diz assim. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, biblicamente falando, irmão Givanildo, não há nada que sustente a ideia de que o indivíduo não tome a sua decisão. Agora, claro, como o evangelista colocou, Isso. o homem natural para as coisas espirituais, e pelo ato da graça de Deus, a graça de Deus manifestada, quando a palavra é manifestada e o Espírito Santo promove o convencimento do homem, é um ato de graça de Deus. Esta graça restaura o homem a responder positiva ou negativamente a essa oferta que Deus está lhe fazendo. Exato. Como já falou o evangelista Alessandro Barreto, né? A iniciativa da salvação ela é divina. E essa graça que vai possibilitar ao homem responder favoravelmente ou não, mas que o homem é responsável pelo sim ou pelo não, né? Sim. Inclusive, eu vou pedir permissão para ler aqui na Declaração de Fé, página 113, é o ponto de número 5, fala exatamente sobre isso. Diz assim: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina, abre aspas, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, fecha aspas, Romanos capítulo 3, versículo 11. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como, abre aspas, mortos em pecado, fecha aspas, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e, abre aspas, mortos em ofensas, fecha aspas, Efésios capítulo 2, versículo 5. A ideia de morte aqui é separação e não de aniquilamento. Deus derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação, não é? Já foi dito isso aqui. Abre aspas, do Senhor vem a salvação, fecha aspas, Jonas, capítulo 2, versículo 9, agindo em favor das pessoas. Graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Abre aspas, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Fecha aspas, Romanos capítulo 11, versículo 6. Todavia, os seres humanos influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Abre aspas, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, fecha aspas, João capítulo 7, versículo 17. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem, abre aspas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, fecha aspas, Romanos capítulo 3, versículo 22. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Ou seja, Deus toma a iniciativa, é Ele quem ama a humanidade, é Ele quem envia seu Filho Jesus e Ele dá, pelo Espírito Santo, essa compreensão para que o homem possa entender a mensagem do Evangelho e responder favoravelmente ou não. Vamos para a tela principal. Na tela principal nós temos pensamentos pelagianistas. E o pastor Ezequias, o nosso tempo já está bem apertado, mas o pastor Ezequias aqui no primeiro tópico da lição, ou no primeiro subtópico do tópico 3, diz assim, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias ainda estão hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso nominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passa para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. E aqui, irmão Ramon, há uma infinidade de pensamentos, né, em relação a pensamentos pelagianistas contemporâneos que buscam descredibilizar a doutrina bíblica e deturpar o sentido das Escrituras. E dentro de tudo que já foi comentado, o pastor Ezequias, ele cita alguns grupos heterodoxos, inclusive ele cita o mormonismo, né? Que o seu nome original, não é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E possa ser que alguém tenha dúvidas, não é, do seu pensamento, né? Já foi mostrado aqui que as Escrituras, uma só palavra basta para declarar o castigo do pecado, que é a morte.
é que a gente já viu aqui, que é física, espiritual e eterna. Então a gente começa a observar que a queda de Adão trouxe consequências para a raça humana, mas o pensamento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no seu livro, que é o livro de Mormon, no livro de Nefe, o segundo livro de Nefe, capítulo de número 2, versículo de número 25, ele vai dizer o seguinte: um passo necessário no plano da vida e uma grande bênção para toda a humanidade. O que é que eles pensam? Eles pensam que a queda de Adão foi uma bênção para a raça humana, e a gente vai ver que gerou a morte. Aí você chega para conversar com ele com a Bíblia. Aí eles abrem o segundo livro de Nefe, capítulo 29, versículo de número 6, que diz assim: eles gritam, eles têm uma Bíblia, eles são tolos. Mas quando a gente vai para o dicionário Roas, vai ver o significado da palavra tolo, diz que é o substantivo masculino, quem é bobo, pessoa que não é esperta, que tende a ser ingênuo, facilmente enganado, que não é agradável, que tende a ser ridículo, sem razão e sem fundamento, ilógico e com argumentos tolos. Então é isso que, lamentavelmente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai dizer que aquele que acredita na Bíblia, ele é um tolo. Então é importante que o professor, voltando aqui ao que nós já comentamos no início do programa, o professor ele esteja familiarizado, sobretudo, com o primeiro tópico. O primeiro tópico vai ser essencial e ser abordado tópico, subtópico, cada subtópico. Não esquecer da leitura dos versículos que são citados, que é o embasamento de toda a doutrina que nós defendemos, né? Lembrando que a Bíblia é o livro didático da escola dominical, a revista é o roteiro de aula. Então, evangelista Alessandro, nosso tempo foi embora. Que conselho o senhor pode dar ao professor que vai abordar essa lição? Muito bem, pastor. Tem sido bem repetitivo, mas isso no ponto de vista positivo, essa orientação que tem sido dada aqui no programa. Ser bíblico, não é? Nós falamos aqui sobre pelagianismo, foi falado aqui já no finalzinho sobre mormonismo, tem outras religiões que também pregam um ensinamento contrário àquilo que nós vimos aqui, que é importante conhecermos, mas não é o ponto principal. Eu acho que a gama de versículos que foram colocadas aqui, pastor, são suficientes para a gente usá-las na escola dominical. Então, sempre lembrar de que a Bíblia é o primeiro lugar. E falar sobre Bíblia, eu queria concluir aqui citando mais um texto, Efésios capítulo 2, versículo 8, quando diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui eu concluo, pastor, abrindo um parênteses só porque alguém pode de repente fazer algum recorte da nossa fala, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi dito aqui que a salvação primariamente é uma ação divina. Aqui está escrito, é Deus quem age primeiro. Porque se eu digo que Deus não age, é uma função do homem agir, nós vamos cair em um outro problema, que é o semi-pelagianismo, de um homem chamado João Cassiano. Pelagianismo, o homem está livre sem pecado. O semi-pelagianismo, ele não está totalmente livre, mas o que ele tem é suficiente para de si próprio tomar a iniciativa de buscar a Deus. Isso é um equívoco, a Bíblia mostra o contrário. Ramon? O professor deve ter em mente, e também passar isso para os seus alunos, que incentive sempre os seus alunos a estar abrindo a Bíblia, conferindo o texto nas Escrituras. E também, já foi falado aqui, mostrar mais uma vez que o pecado, ele corrompeu sim a área física, espiritual e a área eterna. Então, se o professor gastar tempo mostrando, já foi falado aqui, ele também precisa entender um pouco também da outra doutrina, também para assim refutá-la. Bom, Joanildo. Diante de uma lição doutrinária e apologética, não é bom lembrar que além da Bíblia Sagrada, além da lição bíblica, também a superintendência elaborou um esboço que vai ajudar os professores, e essa é uma daquelas lições que nós devemos estudar com antecedência, não deixar para estudar de última hora, porque precisa estar bem abalizado biblicamente para poder ensinar a verdadeira doutrina e refutar as doutrinas heréticas. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar?
Irmão Givanildo. Oremos então. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo e ensinando a tua palavra. Quero te pedir uma bênção especial para o teu ungido, pastor presidente Ailton José Alves, para todos os que compõem a superintendência das escolas bíblicas dominicais, bem como todos os dirigentes, secretárias, coordenadoras, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que no próximo domingo, quando estaremos juntos aprendendo e ensinando a tua palavra, o teu Espírito Santo se utilize de cada professor para que com a graça, a sabedoria e a unção do teu Espírito possa ensinar essa importante doutrina e refutar também as heresias pelagianas. Continua abençoando também a equipe que compõe aqui, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, e que este programa, que será exibido não só na TV, mas através das redes sociais, possa alcançar os professores, ajudando-os a compreender esse assunto, para que eles possam ensinar a tua palavra com a sabedoria que vem do alto. Continua, Pai, abençoando esta programação, é o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 10ª lição com o título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Na próxima semana veremos a 11ª lição com o tema A Salvação Não é Obra Humana. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.